reflexivo. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro a gente começa com a semana. Nós estamos na semana, né, Semana do Judaísmo, analisando o judaísmo, né? Aí, no domingo, a gente não teve culto, mas era para a gente ter conversado sobre Abraão politeísta. Abraão era politeísta, ele acreditava em outros deuses. E a gente não tem que culpar ele, não. Abraão saiu do politeísmo. Dentre os deuses que haviam, ele se identificou com um, mas ele era politeísta. Ele cria que outros deuses eram tão poderosos quanto o Deus dele. Entendeu? Não temos que nos assustar com isso, né? Então ele era mas isso ofende a Deus. Isso é coisa da meninice humana. Entendeu? Nós que dizemos ser monoteístas, a gente tem comportamentos politeístas de muitas maneiras, né? Eu não me esqueço de uma pregação que eu ouvi que me desafiou. Na pregação foi feita a pergunta seguinte: quem é o seu ídolo? E eu todo orgulhoso, não, meu ídolo é Jesus. Mentira, não é. O nosso ídolo somos nós mesmos. A gente só faz para Jesus aquilo que a gente quer fazer. Nós somos os nossos ídolos. Não tem pessoas mais idólatras do que qualquer uma pessoa. A gente não atende Jesus, a gente atende Jesus quando nós achamos que devemos atender. Então, né? Na verborreia, Jesus é o ídolo, mas na prática, no dia a dia, somos nós os nossos ídolos. Tá? Então tá aí, Abraão era politeísta. Entendeu? Era politeísta, sim. Né? Ele cria em outros deuses, e é natural isso, não tem que nos assustar. Não, houve uma mudança, não. Ele era politeísta. Claro que Moisés, quando escreveu sobre Abraão, tentou esconder muita coisa, porque não é que tentou com má intenção, é porque Moisés já tinha uma visão e foi colocando em cima da visão dele. Aí é que entra agora, então, Abraão politeísta, né? Moisés era enoteísta. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é quando você acredita que existem muitos deuses, mas crê que o seu Deus é mais especial do que os outros. Os outros são menores, têm menos importância, mas existem. Esse é o enoteísmo. Então Moisés é enoteísta e Davi quase monoteísta. Quase. Né? Davi diz assim: na presença dos deuses, a ti, quer dizer, entre os deuses eu vou cantar louvores a ti. Ele cria em outros deuses, mas Davi já vai muito mais além, são 500 anos, né? Entre Davi e Moisés. Então, Davi já tem uma visão mais aperfeiçoada desse monoteísmo. Então está aqui Davi quase monoteísta. Então essa é a sequência do judaísmo que a gente tem que observar, a gente tem que conhecer para a gente melhor entender o texto bíblico. Tá bom? Muito bem. Lembra que Moisés recebeu 3 anjos e chamou aqueles anjos de o anjo do Senhor e adorou aquele anjo do Senhor? Então, né? Abraão, desculpa, tá? Muito bem, vamos aqui agora para o mês, estamos no mês de novembro, olha aqui, mês de novembro, nós estamos no dia 1 de novembro, a gente chama atenção para o seguinte: novembro é o 11º mês do ano no calendário gregoriano, tendo a duração de 30 dias. Novembro deve o seu nome à palavra latina novem, que é 9, dado que era o 9º mês do calendário romano, que começava em março. Novembro foi o 9º mês do calendário de Rômulo, o romano, né? O calendário romano. Rômulo é de 750 a.C. Novembro manteve seu nome do latim novem, que significa 9.
quando janeiro e fevereiro foram adicionados ao calendário romano. Tá bom? Então, esses são destaques a respeito desse mês. Vamos aqui para o Facebook, vamos ver lá no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. Vamos lá? Aqui tem o seguinte. Primeiro, terça-feira, hoje, vamos ver terça-feira o que é que a gente tem. 1º de novembro, dia católico de todos os santos, do segredo sadio. Bom, é o dia de todos os santos para a Igreja Católica e também é o dia do segredo sadio, né? O dia de guardar segredos que sejam sadios. Dia estadual do frevo de bloco em Pernambuco. Dia do sepultador em São Paulo e dia do colecionador no Espírito Santo e do romeiro no Ceará. Dia latino-americano da liberdade de consciência e opinião não violenta. Dia mundial do veganismo e do vegano. Dia internacional do homem, do cavalheiro e de aversão ao machismo tóxico desde 2019, tá? Então esses são os dias, né? Os dias os comemorativos desse dia. Ok? Aqui está dizendo o seguinte, na Igreja Católica a celebração vai ser no próximo domingo, né? Sobre o dia de todos os santos. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, tá? Então, a vida melhor não permita que o comportamento dos outros tire sua paz. E, enfim, a gente tem que trabalhar para que o que os outros façam não venham prejudicar a sua paz. Isso depende deles? Não, depende de você. É você que vai determinar se aquilo que a pessoa está fazendo vai tirar sua paz ou vai lhe deixar intranquilo. É você. Não bote na mão dos outros, não. É você que tem esse controle. A pessoa pode estar aqui no seu pé do ouvido gritando, mas do seu ouvido até seu cérebro tem uma distância. É você que vai determinar se aquilo que estão gritando no seu ouvido chega ao seu cérebro de uma maneira que seja prejudicial a você. Então é você que decide, né? Quando Jesus diz lá na cruz assim, lá está o povo xingando, o povo está xingando, cuspindo, está blasfemando e Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus está perdoando, mas ao mesmo tempo Jesus está se aliviando. Em vez de ficar pegando aquilo e colocando na sua mente como uma coisa ruim, não, ele está dizendo, olha, eles estão fazendo isso, coitados, porque eles não entendem. Jesus está compreendendo aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, está fazendo com que aquilo não venha tirar sua paz, sua tranquilidade. Está lá xingando, todo mundo xingando. Gente que ele cuidou, xingando ele, fazendo de tudo. Mas ele diz, não, eu compreendo o que é que eles estão... Isso é aliviar a sua alma. Então, é você que decide isso, tá? O que mais? Sobre testemunho, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a todo preconceito, tá? Faça isso. O que mais? Personalidade. Hoje é o dia do temperamento sanguíneo. Ele é expansivo, otimista, impulsivo, né? Está aqui algumas orientações de como é esse temperamento sanguíneo. E hoje é o dia de lembrarmos o livro do Gênesis. E uma das mensagens do Gênesis é, infelizmente, Moisés entendeu a revelação de Deus com seus preconceitos hebreus contra os não-semitas, contra Ismael, contra Esaú e todos os contrários aos interesses de Jacó. Então, tudo que era favorável a Jacó é porque foi da parte de Deus. Tudo que era contrário aos interesses de Jacó, Moisés compreendeu como sendo contrários a Deus. Preconceito, né? Prepotência. Esse é um problema que Moisés teve muito sério e que terminou passando para a gente
nos textos que ele escreveu, tá? Deus amava o povo de Israel tanto quanto qualquer outro povo sobre a face da terra. Deus não amou e nem ama ninguém mais do que qualquer outra pessoa. Deus me ama muito, 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 mas ele ama da mesma forma qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Entendeu? Muito bem. Na sequência aqui, então, nós temos aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Deixa eu clicar aqui, né? Vou colocar aqui aquela explosão convidando as pessoas a se inscreverem no canal lá no YouTube, tá? Porque isso vai fazer a gente ir mais longe, a mais pessoas. Que mais? Aqui tem agora notícias do cristianismo. Aqui tem uma primeira. O mundo pedirá de novo o fim do bloqueio a Cuba e o Brasil. Aí a pergunta, e o Brasil vai fazer o quê? Né? Vai também pedir? O mundo está pedindo. O ganancioso cristianismo joio capitalista americano diz, não, a gente quer que Cuba se exploda. Aí proíbe todo mundo de fazer comércio. Né? O americano ele precisa disso para fazer propaganda a favor do capitalismo. Olha aí, ó, é um país comunista. Olha aí a miséria que eles estão. Precisa dessa propaganda. Então, quem faz comércio com Cuba, os Estados Unidos cria dificuldades. Né? É o bloqueio. Entendeu? A maldade, as unhas do cão capitalista que se diz cristão. Né? Então, não importa. O povo lá pode estar morrendo. A América não está nem aí. É até bom que eles morram mesmo para fazer a propaganda favorável ao capitalismo. É o cristianismo, joio. Né? Cristianismo. E eles fazem isso em nome de Jesus. Filhos do cão. Como também os judeus, quando Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, não, filhos do cão. Vocês são filhos do diabo. Entendeu? Usa aí o nome de Deus, mas é para o mal. Entendeu? Então é isso que acontece. O mundo todo implorando para aquela raça branca lá, né? Por favor, Estados Unidos, tire o bloqueio, porque a ONU tanto faz. A ONU só faz o que a América manda. Então, não é nem a ONU que eles pedem, não. Que a ONU e zero é a mesma coisa. Eles pedem, por favor, Estados Unidos, tire o bloqueio de cima de Cuba, para Cuba sobreviver. Não, eu sou o todo-poderoso, eu não vou tirar. Já viu aqueles, né? Aqueles filhos do cão poderosos. Então, eles se sentem os donos do mundo. Não vou tirar, não, eles que morram. E Cuba está lá, suportando. Tem acho que mais de 50 anos aguentando isso. Ó, firme, né? Não tem ricaços lá, não. Mas fome também não tem, não. Comem pouco, mas fome não tem, não. Não tem ninguém com fome. Ninguém com fome. Enquanto nos Estados Unidos tem gente morrendo de fome na rua, na cara daquela gente que se diz cristã. Morrendo na rua, dormindo na rua. Cristãos capitalistas do cão. Muito bem. Aqui tem outra notícia também. Aqui está em tom golpista, como sempre, né? Vilas Boas, General Vilas Boas, tinha que tirar esse nome de general. Isso é bandido. E era para estar na cadeia. Não é que general fica a ideia de que ele tem essa autoridade. Não, isso é um Zé Ninguém. Isso é um militar de pijama que fica ameaçando o Brasil, fica ameaçando o povo. Se vocês não fizerem do meu jeito, eu vou mandar o exército. Tem mais poder essa raça do que o que também não presta para muita coisa, do que o ministro da Defesa. Tem mais poder do que o presidente. Culpa de quem? Nossa! Não é dele não, que ele está usando o poder que a gente bota na mão dele. Quando chega essa época de golpe, as pessoas ficam com medo. Oh, meu pai, como é? As Forças Armadas vão agir? Ué, quem manda nessa porcaria? É eles ou nós? E por que a gente tem que ter medo dessa raça? Bota tudo na cadeia. Ah, mas não tem cadeia. Pega o Maracanã e enche dessa raça ruim.
Eles têm que ser democráticos. Se eles não forem a favor da lei, cadeia nessa vagabundagem. Fazem o que querem, ameaçam, usam as armas para poder nos ameaçar. Cadeia nessa raça. Enche tanto estádio bonito aí, enche tudo de militar que não quer cumprir a lei. Pode botar lá. Ah, mas vão passar fome, porque não, a gente arranja comida, a gente dá esmola para eles lá, a gente bota lá bolachinha para eles comerem todo dia, não vão passar fome não, eles precisam ficar na cadeia para eles pararem de ficar ameaçando a gente. Agora a gente fica calado, eles ficam botando a arma para cima da gente, e a gente calado, implorando, tomara que eles não façam golpe, tomara que eles não façam. Ora bolas, quem é que manda nessa porcaria desse país? É cadeia nessa gente ruim, já era para ter preso, está presa há mais tempo. Depois do golpe de 64, era para tudo, porque são todos criminosos, torturadores, malditos, malignos. Cadeia neles. Mas não, a gente fica incentivando que ele, todo ano, toda vez que tem eleição, a gente tem que ficar com medo dessa raça. Isso não está certo, não. Quem manda não são eles, não. Eles são empregados nossos. A gente paga caro e é caríssimo para sustentar essa gente. Muito bem, isso tem a ver com o cristianismo, porque na época do golpe nós ficamos o tempo todo aplaudindo, achando bonito a tortura que eles faziam. Nós orávamos, ó Deus, abençoa esses torturadores malignos, que eles torturem, mas tinha cristãos, presta atenção nisso, tinha cristão naquela época que dedurava outros cristãos para que o exército tomasse e torturasse. Filhos do diabo, acho que nem o diabo merece isso. Nem o diabo merece essa raça. Cristãos fizeram isso. Outra notícia aqui. Serviço de inteligência do Irã, o que não é novidade, tá? Serviço de inteligência do Irã destaca um papel direto dos Estados Unidos, da Alemanha e dos aliados naquele movimento todo que está lá. Por que gosta? Sabe por que se mete tanto? Porque o Irã disse, olha, o meu petróleo eu não vou dar de graça para os americanos. Pronto, tornou-se inimigo. E querem, esses americanos ecos, querem que nós também odiemos. Aí eles ficam fazendo filmagem, mostrando uma coisa. A Arábia Saudita, que facilita a vida deles, faz coisa pior do que o Irã. Mas a Arábia é amiga. Por quê? Porque facilita o petróleo dele para os interesses americanos. Então está tudo bem. A Arábia pode maltratar as mulheres, perseguir e fazer. A Arábia Saudita pode. Mas o Irã não. Porque tem os imbecis igual a mim e igual a nós, que fica... se a América gosta, a gente aprende a gostar. Se a América não gosta, a gente aprende a odiar. Porque essa raça ruim fica botando na cabeça da gente que os outros são ruins porque não favorecem a exploração deles. A gente fica feito um patinho na mão deles, fazem o que querem. Essa imprensa, essa mídia que está aí, antes de nos dar notícia sobre qualquer coisa no mundo, primeiro vem notícia lá da América para que a gente beba aquilo como sendo uma verdade. Aquela cambada de cristãos mentirosos dos Estados Unidos. Mas a gente cai, é o sistema. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. É o que a Bíblia fala. E não tem ninguém mais ganancioso nesse mundo do que o americano, não. Eles não têm pena. Eles vendem a mãe. Se tiver de ganhar dinheiro, eles vendem a mãe deles. Quanto mais eu e você. Povo ganancioso, mal, eles são um exemplo disso. O amor ao dinheiro é a causa, a raiz de todos os males sobre a face da terra. O que mais? Aqui, cristão sem vergonha, aquela raça.
Estados Unidos planejam enviar bombardeiros nucleares B-52 à Austrália em meio à tensão. Eles querem guerra, porque esse faz parte do espírito. Principalmente agora que vai haver eleição, eles precisam da guerra, porque aquele povo só vota bem em quem está usando a guerra para matar. Quanto mais gente você matar, mais voto você vai ter. Foi assim que Bush foi eleito, o Bush pai, Bush filho, foi assim que Obama foi eleito e reeleito, foi assim que todos eles foram reeleitos em cima de guerra, roubando os outros e matando muita gente. Cristãos, foi eles que nos evangelizaram. É por isso que a gente é essa porqueira de evangélicos que nós somos. Porque eles nos ensinaram que ser cristão é ser prepotente, ser cristão é ser intolerante, ser cristão é ser preconceituoso. Foram eles que nos ensinaram isso e a gente aprendeu isso de maravilha. Nós somos tudo isso em triplo. Querem guerra. É isso que eles querem. Países poderosos não precisam se converter em hegemônicos, diz professor da escola do PC, do Partido Comunista da China. Veja só, um povo que não é religioso, não é cristão, dá banho de cristianismo na gente. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, para um país se desenvolver, não precisa explorar os outros, não precisa querer ser melhor do que os outros. Não precisa. É só ajudar os outros a crescerem. Ó, isso não tem nada de capitalismo. O capitalismo diz, não. Para eu crescer, vocês têm que cair. Eu tenho que pisar na cabeça de vocês. Eu tenho que tirar o de vocês para mim. É o que a América faz. A China está dizendo, não, para se crescer, não precisa tirar dos outros, não. É só ajudar os outros a crescerem também. Mas não, os Estados Unidos não. Eu ajudar os outros a melhorarem, não. Toda vez que eu vejo um país, como no Brasil, toda vez que eu vejo um país melhorando sua economia, eu vou lá e vou inventar, vou criar situações para ele entrar em crise. Porque eu preciso da crise deles para eu enricar mais. Cristianismo, isso. Esse cristianismo joio americano pensa assim. Eles não dão certo com quem se desenvolve. Eles precisam criar situações para que o outro não se desenvolva e fique submetido aos interesses deles. Filhos do cão. É bem assim. Muito bem. Vamos ver mais aqui. Aqui tem, sim, uma palavra aqui para os católicos. Parabenizando. Olha, o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, parabeniza Lula pela vitória. Não tem nada a ver com candidato, não. Isso aqui tem a ver com postura. Quando a igreja, os evangélicos estavam brigando entre si, expulsando um ao outro, perseguindo um ao outro, criticando um ao outro por causa de candidato, a igreja católica estava criticando oficialmente. Claro que haviam padres fazendo confusão. Mas a Igreja Católica oficialmente dizendo, gente, isso não é cristão. O cristianismo é respeito uns pelos outros. Todo mundo pode pensar diferente, crer diferente. Os evangélicos não, estavam brigando, dividindo, fazendo confusão. E os católicos nessa palavra. Aí agora, um foi eleito, ele agora com autoridade respeitada. Ele chega e diz, olha, parabenizo o vencedor. Enquanto que eu estou com um vídeo aqui, né, que uma das lideranças evangélicas, e representando bem todos os evangélicos, antes das eleições, orava, mostrando que um determinado candidato era o diabo em pessoa. Mas esse ganhou a eleição. Aí agora está orando, pedindo a bênção de Deus. Isso aí está correto, pedindo a bênção. Mas
Essa inversão demonstra outra coisa. Não tem autoridade. Fica a ideia de que é um aproveitador. Fiz de tudo para quem me beneficiou ganhar, mas não ganhou, agora eu vou puxar o saco de quem ganhou e usar Deus de novo nisso, sem autoridade nenhuma. Uma vergonha. Uma vergonha. Mas isso tudo a gente aprendeu de quem nos evangelizou. A gente aprendeu que o importante é manter o ganho. Não importa o que vai fazer, é o ganho que é importante. Aí é o que eu estou parabenizando a Igreja Católica por sua postura oficial, né? Pela postura oficial da Igreja em relação a este assunto e a outros muitos assuntos, onde nós evangélicos, por causa do amor ao dinheiro, nós temos nos comportado de maneira totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Uma vergonha. Aqui está o culto de hoje, né? Culto que nós estamos nele. Já tem aqui, olha, 3 curtidas. Aí nós... 3 não, tem mais aqui, ó. Tem a Ângela, a Juliana, a Edneuza, a Zana, a Aunhoque, né? Então tem aqui algumas pessoas que já curtiram o culto de hoje. O que mais? Bom, aqui tem alguns vídeos e alguns assuntos ainda relacionados com a posição dos evangélicos, né? Nessa eleição, uma situação pavorosa, vergonhosa, nojenta, anticristã, né? Que na maioria os evangélicos assumiram. Tá? Então tá aqui um monte dessa coisa e a gente tenta chamar a atenção para isso. Quando a gente vai falar do erro dos evangélicos, muita gente está confundindo que você está tomando posição. Eu tenho minha posição e está clara. Agora, não é chamando posição. Eu estou dizendo que nós evangélicos estamos porcos na lama por causa de um joio que assumiu comportamentos de porco na lama. E eu estou querendo mostrar para o mundo o seguinte: há evangélicos e evangélicos. Não é tudo a mesma coisa, é isso que eu estou preocupado ali. Há evangélicos e evangélicos. Entendeu? No meio do joio, há ainda muito trigo que precisa ser chamado, lembrado que existe, né? Aqui está sobre o ganhador. Aqui tem uma chamada, né, para o conteúdo a respeito do culto terapêutico como parte do pastorado do quarto pastorado nosso. Reassista nossos vídeos. Está aqui. E aqui uma palavra sobre segunda-feira. Tem outras coisas que ocorreram durante a segunda-feira, terça e domingo, mas a gente fica por aqui, tá bom?